Olá! O tema desse vídeo é abdominoplastia. A gente vai falar tudo sobre o pré da abdominoplastia e para você esclarecer. E a gente vai fazer uma série de vídeos. O próximo vai ser sobre a cirurgia da abdominoplastia em si. E, por último, o terceiro vídeo dessa série que vai ser sobre o pós-operatório da abdominoplastia. Então fica aqui comigo, vai estar sempre um vídeo por semana aqui no IGTV e você vai se informar e vai ficar sabendo tudo de abdominoplastia. Para a gente começar a falar da questão do pré-operatório da abdominoplastia, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: quem é candidato à abdominoplastia? Provavelmente você já deve ter me visto falar, ou vários outros cirurgiões que também falam sobre o tema, é que a abdominoplastia ela vai tratar a flacidez da região do abdômen. Então, é candidato quem tem algum grau de flacidez na região do abdômen. Pode ser na região da parte de cima do abdômen, então acima do umbigo, ou pode ser a flacidez abaixo do umbigo. Cada tipo de abdominoplastia vai tratar direcionado a essa parte, tá? Então, quem é candidato? É quem tem esse grau de flacidez e, normalmente, junto a isso, tem algum grau de diastase. O que é a diastase? Toda vez que uma pessoa engorda muito, e aí com isso a gente tem uma gordura que a gente chama de gordura visceral, a gordura que está lá nas vísceras. Vísceras é igual a órgão, tá? Então, a gordura que está lá junto dos órgãos, quando essa pessoa engorda muito, e nos casos das mulheres, quando a mulher engravida, o que acontece? A gente tem o músculo abdominal, reto abdominal, que está aqui no meio, que aquelas pessoas saradas têm os gominhos. Esse músculo, ele serve para reter as vísceras na sua posição. Então, ele serve de proteção e manter o tônus, a força do músculo abdominal para reter essas vísceras, esses órgãos lá dentro. O que acontece é que quando se engorda muito ou quando o útero cresce, esse músculo ele acaba sendo empurrado, ele acaba tendo que afrouxar para poder deixar o útero crescer ou para deixar essa pessoa engordar, porque senão ia ficar tudo comprimido, ia subir para o tórax, a pessoa ia ter dificuldade respiratória e tendo uma série de repercussões de problemas de saúde propriamente ditos. Então esse músculo ele acaba relaxando e aí ele cria um espaço entre o músculo, que fica somente aquela faixinha branca que a gente chama de aponeurose. A aponeurose, ela não tem tanta força quanto o músculo para reter. A aponeurose é aquela capinha branca que a gente pede para o açougueiro tirar da carne quando você vai lá no açougue. Então essa capinha branca, ela não tem tanta força. Faz com que o músculo também afrouxe, perca força. E nessa faixa que não tem músculo, facilita o abaulamento do abdômen, o abdômen fica abaulado. Uma vez que o músculo ele dá esse espaço, dificilmente ele vai conseguir voltar para a sua posição normal, juntinho, um do lado do outro ali no meio. E aí isso faz o que a gente chama de diastase. Tem pacientes que a gente consegue às vezes ver a diastase. Pacientes muito magrinhos, essa diastase ela pula, fica um abaulado no meio, pula para fora a região central. Essa é uma diastase grande, extrema. É uma diastase que com certeza vai precisar, para ter uma boa performance, até nos exercícios físicos, etc., ter que ser corrigida na abdominoplastia ou de alguma outra forma. Então, a correção da diastase às vezes se faz necessário. Nem toda diastase precisa ser corrigida. Às vezes uma diastase pequena, de 1 centímetro, ela não tem tantas repercussões. E o reforço da musculatura com abdominal, exercício físico, fortalecendo o que a gente chama de core, que é a musculatura do tronco, tanto do abdômen quanto das costas, a musculatura paravertebral, vai fortalecer o suficiente para esse músculo manter essa função de reter as vísceras, reter os órgãos lá dentro da cavidade e deixar o abdômen chapado. Então, primeira coisa que a gente viu, para quem é indicado a fazer abdominoplastia, é ter ou não ter flacidez. A segunda é se esse paciente tem diastase, para ela ser corrigida ou não dentro da abdominoplastia. E a terceira coisa, como eu disse, que acontece, que pode acontecer para ocorrer a diastase, é a paciente ter muita gordura visceral. Essa paciente que tem muita gordura visceral não quer dizer que ela possa corrigir a flacidez com uma abdominoplastia. Mas não é o ideal, porque o resultado final dessa cirurgia, ele não vai ser tão adequado, porque os órgãos lá dentro vão continuar empurrando essa parede de dentro para fora, então a gente não consegue às vezes corrigir uma diastase tão facilmente, e essa paciente continua com o aspecto abaulado, o famoso estômago alto, como resultado da sua abdominoplastia. Então, por isso que o ideal é que as pacientes estejam magras para poder operar. No máximo, começando ali, a gente vai ter o que a gente chama de índice de massa corporal, que vocês já devem ter me visto falando várias vezes, onde a gente vai pegar o peso e a altura da paciente e fazer uma formulazinha, que vai estar aqui embaixo,
E com isso, nós conseguimos calcular ali um índice aonde vai dizer se a paciente está no peso ideal, se ela está sobrepeso, se ela tem obesidade grau 1, grau 2, ou obesidade extrema, obesidade mórbida. O ideal é que essa paciente sempre esteja ali na faixa de peso ideal, para um comecinho de sobrepeso, que vai estar ali entre 25 e 26. Esse é o ideal para a gente pensar em um bom resultado com a abdominoplastia. A gente tem que lembrar também o biotipo da paciente. Isso não quer dizer se a paciente é ideal ou não de operar, mas tem pacientes que têm um biotipo da cintura ser mais reta, não tem a musculatura, ela é reta, então ela nunca vai ter uma capacidade de ser acinturada, por exemplo. Aquelas pacientes que são mais curtinhas, são mais atarracadinhas, essas pacientes têm a tendência de ter uma cintura mais quadrada, porque a distância do tórax, das costelinhas até o quadril é pequena. Então o músculo ele não tem como fazer aquela voltinha interna, o oco das vísceras internas. Então essas pacientes que são muito pequenininhas, às vezes têm essa questão. Então não tem como se criar uma cintura, porque o músculo não vai deixar mostrar. São essas pacientes que são candidatas à abdominoplastia. E quase chegando agora ao finalzinho do vídeo, a gente vai conversar sobre o que fazer antes da cirurgia. O que você tem que fazer? Você tem que estar perto do peso ideal para poder operar. Então, para você ter um bom resultado, principalmente porque é um investimento, vamos dizer também a verdade, é um investimento financeiro alto, e esse investimento financeiro alto não quer deixar frustrada com resultados não tão ideais, não tão bons. Então, o peso ideal, ele é muito importante para você ter o seu bom resultado. Então, o primeiro preparo é você começar as mudanças de estilo de vida para você chegar a esse peso. Diminuir o número, a ingesta calórica, principalmente aos custos de carboidratos. O carboidrato é um alimento extremamente inflamatório. Então ele também faz com que você fique muito inchada. Então o ideal é que você diminua a quantidade de carboidrato que você se alimente. Dietas proteicas com muitas fibras facilitam também a função intestinal, principalmente por causa das fibras. E isso faz com que o intestino funcionando melhor, ele retenha menos gás, os próprios excrementos, as próprias fezes dentro dele. Então você teoricamente também tem um intestino menos abaulado. Então a mudança do estilo de vida ela é imprescindível antes da cirurgia e também depois para manter o resultado, mas isso a gente vai conversar quando a gente estiver falando no pós-operatório. O fortalecimento da musculatura abdominal ele é extremamente importante. Você tem que ter um músculo bom, um músculo que esteja uma firmeza, para você, na correção da diastase, esse músculo ele tenha a força para se manter ali na região. Não adianta você achar que só a cirurgia vai resolver seus problemas. É todo um movimento que é criado para você poder ter um bom resultado. Então, antes da cirurgia, o fortalecimento dessa musculatura que a gente chama de core é extremamente importante também para um bom resultado. E outra coisa que você deve fazer, principalmente nas pacientes que engordaram e perderam bastante peso e nas pacientes que tiveram uma gestação com útero muito grande, que tiveram estrias, etc., isso quer dizer que é uma pele que não tem tanto boa qualidade. Então, os cuidados com a pele também almejando um bom resultado no pós-operatório é extremamente importante. Então, a hidratação da pele, isso é uma coisa que eu sempre toco, a pele bem hidratada para o resultado depois também final, ela é muito boa. Então, um bom hidratante para a pele, não são aqueles hidratantes que a gente vê naquelas revistinhas que vendem, tá? Não é aquele hidratante que a amiga recomendou, é um hidratante específico para sua pele, um hidratante dermatológico, um hidratante que tem a função de melhorar a hidratação e a elasticidade da sua pele. E além disso, também um bom colágeno, porque as fibras, a cicatrização, a elasticidade da pele, ela também vai ser muito melhorada com uma boa produção de colágeno por aquela pele. E para produzir bastante colágeno, os substratos eles são necessários. Então um bom colágeno hidrolisado, ele é extremamente necessário. E de novo, não é aquele colágeno que a gente viu na propaganda da televisão, daquele programa de fofoca, não é aquele colágeno que a amiga recomendou ou que você viu no caderninho que vende o hidratante também. Então é um bom colágeno, um colágeno específico, um colágeno hidrolisado, que pode ser manipulado, ou temos outras fórmulas comerciais também boas, mas que são excelentes. Agora, para você saber quais são esses específicos, esses hidratantes específicos para a pele, qual é o colágeno que você deve consumir, você deve procurar uma consulta com o seu cirurgião plástico para conversar com ele e ele especificar qual é. Por isso que a cirurgia, esse preparo para a cirurgia, a consulta pré-operatória, ela deve ser ali entre 3 a 4 meses antes da cirurgia, exatamente para esse preparo da pele também ser o ideal, para saber se você ainda tem algum peso para perder e para dar tempo de você fazer tudo isso e ele prescrever para você um colágeno adequado,
e um bom hidratante para sua pele, no mínimo. Tá? Então, me acompanha nessa série de vídeos sobre abdominoplastia. Na semana que vem, a gente conversa sobre a cirurgia de abdominoplastia propriamente dita.